quem realmente é o mais poderoso da obra. E eu tô aqui para explicar isso para vocês. Nessa lista nós vamos desconsiderar todos os deuses e também todos os anjos. Sim, porque a gente vai falar dos guerreiros mortais, ok? Os mais poderosos que são mortais. Será que é o Jiren? Será que é o Goku? Será que é o Vegeta? Quem será que é? Vamos ser honestos e falar a verdade aqui pra vocês. Doa a quem doer. E é claro, vale lembrar também que ser o mais poderoso não garante a vitória. A gente vai levar em consideração estratégia, inteligência, força em combate, tudo isso. Não só o poder total, ok? Porque se fosse assim, o Broly venceria todo mundo. Calma aí. Em 10º lugar, Cell Max. Sim, você pode achar até estranho, mas o Cell Max tancou todo mundo que estava presente naquela batalha, como o Piccolo com o nível de poder melhorado, também os Gama 1 e 2 que tem um nível muito parecido, muito parelho com o Saiyajin na forma God, então ele tem muito poder para oferecer. Sinceramente, ele acabou com todos. Se não fosse a transformação do Gohan, ninguém teria chance. Então sim, ele é considerado o 10º guerreiro mais poderoso de Dragon Ball, de todo esse universo. Só mais um ponto que eu acabei esquecendo de falar. O Cell Max foi tirado da sua cápsula antes de concluir sua forma perfeita. Ele não estava em sua forma perfeita. Ele estava no meio do caminho. Imagina se ele tivesse chegado ao seu auge. Vocês conseguem ver que ele é muito parecido com a forma não perfeita do Cell normal. Ainda teria muito mais poder para aumentar se ele tivesse chegado nessa forma aqui. Só que atualmente agora, né? Seria bem diferente. E em 9º lugar não poderia ser outro, senão o próprio Gohan. Já que foi ele que venceu o 10º lugar, que é o Cell Max. Ele simplesmente ganhou com muita facilidade. Para ele, os golpes do Cell Max não significavam absolutamente nada. Ele acabou muito rápido com essa batalha e com apenas um golpe. Então sim, ele é muito mais poderoso e ele só tá em 9º na lista porque não dá para saber o real nível de poder dele. A gente sabe, atualmente, devido às últimas batalhas que teve e ainda mais a luta que teve com seu próprio pai, o Goku, que ele é, no mínimo, escalado acima do Super Saiyajin Blue. Então sim, ele poderia estar mais na frente na lista, mas não tem feitos o suficiente para mudar a posição dele. Mas claro, eu acredito que ele vai chegar no Goku. Na 8ª posição não poderia ser outro senão Granola. Sim, o Granola está extremamente poderoso. E claro, ele conseguiu rivalizar com Goku e Vegeta, mesmo reduzindo sua vida para 3 anos após o pedido das Esferas do Dragão. Então sim, ele é muito poderoso e tá acima, obviamente, do Gohan, pelo simples fato da gente não ter os feitos. Só que o reinado de poder dele durou pouco tempo, porque ele foi superado a cada momento. Então sim, ele tá em 8º, porque ele não conseguiu aumentar o seu nível de poder e os outros que vão aparecer aqui na lista já estão superiores a ele. Por mais que por um breve período ele tenha sido o mais poderoso do universo. Em 7º lugar, Moro. Ah, e eu sei que agora você vai dizer, não, Renan, tá maluco? É claro que o Granola é mais poderoso que o Moro. Na verdade não, lembra do início do vídeo onde eu falei que não era só poder bruto, precisava de estratégia, experiência e tudo mais. E nesse caso aqui, faz total sentido dizer que o Moro só perdeu para o Goku pelo simples fato dele ter ajuda pra caramba, não só do Vegeta, mas também do Meros, que é um anjo. Se ele não tivesse tido nenhum tipo de ajuda dessa, ele jamais venceria o Moro. Então sim, o Moro se torna mais poderoso do que o próprio Granola, e merece o 7º lugar dessa lista. Em 6º lugar, Jiren. Calma, o Jiren é extremamente poderoso e sim, rivalizou com o Goku no instinto superior. Eu sei que você vai dizer, que inclusive eu também uso esse argumento, de que se ele tivesse se transformado no Jiren vermelho, ele seria muito mais poderoso e poderia vencer o Goku mesmo em seu instinto superior. Só que vale lembrar que o Goku não estava com o instinto superior aprimorado naquele momento. E sim, ele continuou treinando cada vez mais. E ele ficou muito mais poderoso. O Jiren só tá nesse lugar aqui na lista porque a gente não tem como saber como ele se tornou mais poderoso, o quão mais poderoso ele está. Sim, ele prometeu que ia continuar treinando, mas a gente não sabe o real nível de poder. Então a gente tem que avaliar até onde a gente conhece o Jiren. Eu acredito que quando ele aparecer e mostrar seu nível de poder atual, ele vai se tornar muito mais poderoso do que o próprio Goku. Porém, ainda não sabemos. Então, 6º lugar. 5º lugar, Gas. Sim, o Gas é um dos personagens mais overpowers de Dragon Ball. E sim, não só com sua força bruta, sua velocidade extrema, que basicamente parte o universo no meio, o cara simplesmente é um dos seres mais poderosos, porque também ele fez o pedido para as esferas do planeta Cereal, assim
como o Granola, para se tornar mais poderoso. Só que ele foi esperto nesse ponto. Ele pediu depois de todo mundo ficar poderoso. Então, cara, se eu peço para ser o mais forte do universo, e aí depois alguém pede para ser mais forte do universo, ele é mais forte que eu. Então, ele merece essa posição. Ele nem sentia mais dor no final de suas batalhas. O cara tava insano. Em sua forma zumbificada, ele se tornou basicamente imparável. Então, sim, ele merece o 5º lugar dessa lista. E no nosso 4º lugar, quem será o dono dessa posição? Claramente, Vegeta. Sim, galera, eu sei que ele deveria estar no top 3, só que você vai entender por que ele não está no top 3. O Vegeta se tornou realmente muito mais poderoso a partir do momento que ele começou a fazer o treino de meditação. E ele precisava desse treino, galera, porque ele já era extremamente bruto, ágil, estrategista, tudo que eu falei no início do vídeo ele tinha, só que ele não tinha muita paciência. Então ele precisava meditar para que ficasse ainda mais poderoso e mais assertivo em seus golpes. E foi isso que ele fez. Ele se tornou muito mais poderoso do que ele jamais foi. E eu acredito que ele tá bem acima, pelo menos umas 2 casas acima do Jiren. E isso levando em consideração que a gente não sabe o nível que o Jiren tá agora. Então sim, cara, o Jiren é muito poderoso, mas agora o Vegeta superou e ele merece com certeza o lugar nessa lista. Ainda mais depois de ganhar o ego superior. E em terceiro lugar não poderia ser outro a não ser Goku. Sim, galera, o Goku tá em terceiro lugar. Com certeza um dos personagens mais poderosos desse universo. E sim, tudo que eu falei do Vegeta, o Goku também tem. Só que ele aprimorou ainda mais o seu instinto superior na sua luta contra o Granola. E eu sei que você escuta muito falar que ele chegou no instinto superior completo e tudo mais. Sim, ele chegou, só que a cada luta, a cada momento, ele aprimora ainda mais os seus poderes. Então é justo dizer que ele evolui a cada minuto, a cada segundo que ele luta. E agora ele se tornou ainda mais poderoso e vai evoluir cada vez mais. O Goku merece muito esse lugar que, em uma próxima lista que a gente pode trazer aqui, ele pode mudar completamente a posição. Só que agora, com os feitos atuais e o que ele consegue fazer, ele tá em terceiro lugar. E em segundo lugar, já põe no comentário. Quero testar seu conhecimento. Quem você acha que tá em segundo lugar? Tá, eu não vou enrolar. Broly, sim, galera, se você discorda disso, eu não consigo entender o seu ponto de vista. Porque simplesmente o Broly é uma anomalia no universo de Dragon Ball. Em poucos segundos de luta, ele saiu do zero e tava batendo no Super Saiyajin Blue com tranquilidade. Se não fosse a fusão, ele não teria como vencer o Broly, nem o Goku e nem o Vegeta. E olha que a fusão usou a forma Blue, hein? Que aumenta exponencialmente o seu nível de poder. Então, pra mim, cara, ele é um dos mais poderosos, se não o mais poderoso desse universo de Dragon Ball. Calma, tem o primeiro. Por que ele não tá em primeiro lugar, né? Porque tem uma explicação. Calma aí. Mas o Broly, com certeza, merece, no mínimo, o segundo lugar. Eu te digo, foi difícil colocar em segundo. Eu só vou colocar porque eu sei que tem um mais forte por enquanto. Mas o Broly tem muito mais potencial que todos nessa obra. Esquece Gohan, esquece todos. O potencial é do Broly. Só lembrando, galera, o Broly tá treinando junto com o Goku e o Vegeta pra se tornar ainda mais poderoso. Cara, o que vai sair disso daí? Eu não quero nem ver. Na verdade, eu quero sim. Que se exploda tudo! E em primeiríssimo lugar, Frieza Black. Galera, não tem como comparar o nível de poder atual desse cara. No Torneio do Poder, em sua forma God, que já era mais poderosa do que a versão que lutou contra o Goku e o Vegeta, naquela ocasião onde ele queria vingança, no Torneio do Poder ele já era mais poderoso. Porém, mesmo assim, ele ainda era muito mais fraco do que personagens como o próprio Goku e o Jiren. E sim, para alcançar essa forma, ele demorou cerca de 4 meses para se tornar tão poderoso. Só que para a forma Black, ele demorou cerca de 10 anos em uma espécie de sala do tempo, velho. 10 fucking anos. E cara, eu vou te falar uma parada. O aumento de poder do Frieza é muito rápido, ele evolui muito rápido. Só que 10 anos. 10 anos. Só por isso você já deve ter uma noção do nível de poder que ele atingiu, sendo que ele saiu da sua forma base para a forma dourada, que a gente chama de God, em 4 meses. Mas eu sei que você vai perguntar, mas o Granola e o Gas não pediram para ser os mais poderosos do universo? Sim, mas o Frieza não foi contado nessa equação, porque ele estava em uma espécie de outro universo. Não era uma sala do tempo no mesmo universo. Então, ele não foi contabilizado. Exatamente por esse motivo que ele solou completamente o Gas como se não fosse nada.
de uma forma humilhante. Ele fez o Geass perder de uma forma humilhante. Cara, o nível que ele alcançou é simplesmente indescritível. Muito poderoso. Eu acho que eu nunca vi um nível de poder tão grande de um mortal, de um guerreiro em Dragon Ball. Ele tá excepcionalmente, absurdamente poderoso.